Entrevista. André Neto. Patrick Oliveira. Agora são 11h06, 11h06. Patrick, hoje, dia 13 de maio, completando aí 136 anos da abolição da escravidão no Brasil. Sobre este assunto, a gente vai conversar, vai bater um papo esperto hoje com o professor de História, Antônio Erivaldo. Professor Antônio, primeiramente, muito bom dia, bem-vindo aos estúdios da 102,9. Bom dia, André. Bom dia, Patrick. Bom dia, ouvintes da Rádio Papacaça. É um prazer imenso poder estar no núcleo funcional da Rádio Papacaça, um espaço livre, independente e democrático, onde a gente tem a liberdade de expor nossos pensamentos, onde hoje nós trataremos a respeito da escravidão, um fato histórico de grande repercussão social. Espero ser útil a Deus e também a todos que estão em sintonia conosco. Patrick Oliveira, nosso entrevistado, professor de História, Antônio Erivaldo. Tema: 136 anos da abolição da escravidão no Brasil, Patrick. Ô professor, satisfação sempre muito grande tê-lo aqui. Já conversamos em várias oportunidades, essa é mais uma e é sempre bom tê-lo aqui em nossos estúdios. Há 136 anos foi assinada a Lei Áurea, né? O que foi isso aí? E como foi que deu início a isso aí? A mulher que assinou, ela gostava tanto assim dos negros? O que foi que houve, professor? Patrick, a realidade, o que existiu foram as mudanças que fizeram da escravidão um sistema obsoleto. Então, digamos assim, a escravidão e a democracia, elas eram irmãs gêmeas. Então chegou a um ponto, quando aconteceu o iluminismo, o desenvolvimento do capitalismo, a Revolução Francesa, tudo isso foram marcos libertários que fizeram com que no Brasil ecoasse, digamos assim, esses raios. Então, a princesa Isabel, o segundo reinado, foi um período de quase 50 anos. Ela nunca, digamos assim, o imperador Pedro II, ele nunca teve assim essa ideologia de acabar com a escravidão. Por quê? Porque era a escravidão que sustentava o poder dominante. Então, Patrick, a escravidão, ela foi um movimento de cima a baixo na sociedade. Quem a promoveu foram os politos da elite liberal, que viam na escravidão um movimento obsoleto. Então essa lei, 3.353, ela foi aprovada por 83 deputados e 46 senadores. Quando a princesa que estava regendo o trono, ela viu, digamos assim, a incompatibilidade do sistema, ela resolveu abolir. Mas ela não aboliu porque ela foi boa, não, né? Ela aboliu porque foi, digamos assim, pressionada. A abolir a escravidão. E também a escravidão, os movimentos abolicionistas, eles eclodiram nas províncias brasileiras. Haja vista que, antes da Lei Áurea, no 13 de maio, a província do Ceará e do Amazonas já tinham abolido a escravidão, muito antes. Então, são fatores assim que nos levam a uma interpretação de que a princesa Isabel, ela aboliu porque ela foi mais forçada. Ela não teve assim grandes benevolências porque aprovou a Lei Áurea, não, né? Foi um movimento imposto que ela tinha que aprovar. Caso não aprovasse, ela se complicaria. O professor, vira e mexe, a gente destaca, e é bom que o senhor esclareça aqui para quem escuta muito esse termo, mas não sabe na prática, não sabe realmente o que quer dizer. Muitas vezes o camarada diz, tá lá a notícia no jornal, a polícia encontrou um grupo que estava em trabalho análogo à escravidão. Como era a escravidão naquele tempo? Quanto tempo durou? Começou quando, professor? Patrick, a princípio, a escravidão no Brasil começou a perseguir os índios, né? Houve a escravidão indígena, também depois houve a escravidão africana. Então, a escravidão indígena, Patrick, ela começou no período pré-colonial. Quando os portugueses aqui chegaram, eles apregoavam os índios e os colocavam para trabalhar, explorar a Mata Atlântica, para que pudessem, digamos assim, ser exportado a madeira. Também, digamos assim, o índio, ele foi utilizado para a exploração das ervas medicinais
originais. Então, Patrick, houve um período na história ocidental, o reino de Portugal passou a ser dominado pelo reino da Espanha. Então, o Felipe II, ele resolveu abolir a escravidão indígena, porque ele achava que os índios eram súditos da coroa e não, digamos assim, escravos. Então, essa ideologia, quando Portugal ele retornou às suas atividades como um país independente da Espanha, o rei Dom Manuel III, ele também resolveu abolir a escravidão indígena. Então, os índios foram muito massacrados, foram dizimados, foram acultuados a sua cultura. Então, em 1530, a escravidão africana começou a vir a ser estabelecida no nosso Brasil colonial. Então, Patrick, digamos assim, essa escravidão a qual você se referiu é uma escravidão moderna, não é verdade? Onde hoje a gente observa as pessoas, principalmente nos estados mais pobres, sendo completamente dizimada a sua cultura, seus documentos sendo apreendidos, jornada de trabalho muito extensiva, os seus direitos são completamente tolhidos. Então, Patrick, há uma diferença entre, digamos assim, a escravidão antiga e também a escravidão dos tempos modernos. A escravidão antiga, ela era muito mais cruel, quer dizer, o trabalhador, ele era massacrado mesmo, inclusive levava chibatada, né? Patrick, a escravidão foi um fenômeno negativo, um crime contra a humanidade. Então, Patrick, esse sistema vem desde os primórdios da história humana, né, nas civilizações clássicas ocidentais. Quando o ser humano ele começou a dominar a agricultura, começou a dominar os metais, começou a desenvolver um capitalismo primitivo que necessitava de mãos de obra, aí sim o ser humano começou a entrar em um sistema de escravidão. Até mesmo, Patrick, nos relatos antiquíssimos, fala muito bem que José, né, um dos filhos de Jacó, ele foi vendido aos faraós do Egito para ser o quê? Escravizado. Então, há muito, muito tempo, desde os primórdios da humanidade, o planeta sempre conviveu com essa tragédia humanitária que foi a escravidão. Você falou aí exatamente de José, que foi vendido para ser escravo. O próprio faraó, quando ele já estava com o pessoal de Israel lá, ele estava utilizando o povo para construir seus palácios, só a troco da boia mesmo, como se diz, só da comida, e levando cacetada, como diz lá na Bíblia, né? Justamente, Patrício, justamente a gente observa as grandes pirâmides do Egito, a gente observa também a muralha da China. Tudo isso é reflexo de quê? De uma escravidão antiga, onde o ser humano sempre foi tolhido e tirado os seus princípios fundamentais, que é a liberdade. O professor, e o que foi que aconteceu após a abolição? Teve a assinatura da Lei Áurea tal, e a partir daí todo mundo resolveu cumprir, porque o pessoal, para cumprir uma lei, é uma novela maior do mundo, mas todo mundo aceitou de uma boa? Patrick, após a abolição da escravidão aqui no Brasil, os negros, eles foram, digamos assim, expostos ao relento. Não existia um projeto político para que pudesse definir a situação do negro no Brasil. Então ele ficou esquecido, ele ficou marginalizado, formando os cortiços e os mucambos. Não existia uma política fundamental para que pudesse, digamos assim, estabelecer o negro na sociedade, que ele pudesse ser socializado, ele pudesse ter o direito de cidadania. Nada disso existiu. Então a abolição da escravidão foi um processo que mais beneficiou a elite brasileira, a elite liberal, não foi a elite conservadora, porque a elite liberal sabia que esse sistema estava completamente obsoleto, ultrapassado. Então, Patrick, favoreceu aos fazendeiros, né, liberais, porque eles tiveram financiamento do governo, eles não foram indenizados, eles tiveram, digamos assim, financiamento do governo, que puderam trazer os imigrantes europeus para que pudesse mudar a composição africanoide aqui no nosso país.
Ô, professor, existe algum relato de que foi só teve alguma outra com branco, por exemplo, escravizado, ou somente os negros? Existe algum relato, algum livro que fala? Não, teve também brancos também foram massacrados, foram escravizados? Não, Patrick, o branco, né, no sistema colonial, no sistema imperial brasileiro, ele era assim um branco que representava uma etnia europeia, na verdade, que, digamos assim, a denominação trabalho se voltava mais para o africano. O branco não tinha privilégio, diziam assim que a negritude africana era uma deficiência biológica, né? E por isso os negros, eles não foram, digamos assim, beneficiados com nada. O único benefício que ele tinha de ser cristão e também com direito à vida, tá bem? Uma vida miserável, uma vida exposta à fome, a castigos hostis, a castigos biológicos, castigos simbólicos, na verdade, castigos físicos que fizeram da escravidão uma mancha negra na história do nosso país. Agora a pergunta ao contrário, existe também na história, existe algum livro que relata que teve algum negro que nasceu em berço de ouro, quer dizer, que teve o apogeu? Patrick, os negros, digamos assim, que eles tiveram um apogeu, tiveram representatividade na sociedade brasileira, foram André Rebouças, Luiz Gama, né, José do Patrocínio. Esses conseguiram, digamos assim, a ascensão social, porque eles foram criados, digamos assim, por pessoas brancas que concederam a oportunidade para que eles pudessem decolar na vida. Mas, digamos assim, não foi fácil, foi um processo duro, cruel, violento, selvagem, a escravidão no Brasil. E por que a lei que pôs fim à escravidão no Brasil recebeu o nome de Lei Áurea? Qual a razão? Veja só, padre, houve uma comissão, na verdade, uma comissão que definiu, digamos assim, essa lei e recebeu o nome de Lei Áurea porque, na realidade, foi uma lei de fundamental importância, onde, digamos assim, conseguiram colocar em prática o fim da escravidão do Brasil. 11 horas, esse Manuel Leonel está fazendo aqui uma colocação, professor, que lá no Egito tinha os eunucos, né? O eunuco de Faraó, quer ou não, também eram negros, né? Patrick, os eunucos, eles eram negros que serviam as monarquias europeias, eles eram esterilizados, eles eram castrados, né, para que não pudessem ter semelhança, né, e o Estado não ter despesa com as famílias dos eunucos. Você vê que sistema miserável, que sistema desgraçado foi a escravidão. O professor, então nesse caso que fique bem claro, porque muita gente pensa que a princesa Isabel foi uma mulher que realmente gostava, não, eu gosto desse pessoal, então eu vou realmente decretar aqui a lei para poder esse pessoal que faz parte da raça humana fosse tratado tudo por igual, e não foi bem assim, ela foi forçada. Foi forçada, no meu ponto de vista, ela foi forçada, na verdade, a assinar a escravidão, mas Mary teve Zumbi dos Palmares, um negro, né, que conseguiu trazer uma história de resistência contra a escravidão, de luta e em busca dos direitos sociais e humanos por parte dos negros. Diz que, falando aí sobre Zumbi dos Palmares, diz que ele foi osso duro de roer, como o pessoal diz lá em Alagoas, quer dizer, ele não aceitava muita coisa, tanto é que ele sofreu o que sofreu, né? Uhum. Não é isso? Perfeitamente, Patrick. Pouco se sabe, digamos assim, da historiografia de Zumbi dos Palmares. Pouco se sabe. Ele foi um marco na história da consciência negra que deixou o seu legado de luta, de resistência, de sofrimento e que pagou com a sua própria vida, né, o custo de ter a liberdade, mas que serve, Patrick, aos historiadores, que serve, digamos assim, aos intelectuais, para que eles possam utilizar a figura desse mito, desse ícone que foi Zumbi, e fazer as suas composições históricas.
Só antes de colocar a sua pergunta, falando sobre Zumbi dos Palmares, você assistiu o filme Pedro Papacaça, um quilombo além dos Palmares? Assistiu esse filme, não? Patrick, eu li um livro de Manuel Galdino, né? Que fala sobre Pedro Capacaça, mas eu não assisti ao filme, não. Fizeram um filme recentemente, inclusive André Alves França e uma porção de gente aí, o pessoal trabalhou aí no filme, e baseado na história do livro, né? Manuel Galdino. Justamente, é o que eu falei, né? Então o Zumbi, ele serve de referência a historiadores, antropólogos, para que possam fazer a sua composição histórica, o seu raciocínio crítico e lógico a respeito da escravidão. Muito bem. Bom dia, professor, um prazer tê-lo conosco. Aproveitando a sua sabedoria do seu estudo, existem muitos estudiosos que falam que o próprio Zumbi dos Palmares, ele era tratado como um marco, mas ele também escravizava algumas pessoas que estavam no próprio local onde ele estava. Isso é verdade? Como é que o senhor vê isso? O senhor já leu algo a respeito? Manuel, já li. Então, quando os escravos eles se tornavam livres, independentes, normalmente eram os escravos que trabalham na mineração. Por quê? Porque eles ganhavam, né? E com aquele dinheiro eles conseguiam comprar a sua liberdade. Quando esses escravos eles compravam a sua liberdade, que iam trabalhar, eles compravam escravos e eram escravizados, na verdade eram escravizados. Portanto, a escravidão no Brasil ele foi uma sistematização que incluiu até mesmo os africanos, eles africanizar os seus próprios irmãos de sangue. Resumindo, eles escravizavam os próprios escravos. Escravizavam os próprios escravos. Que sistema miserável, né? Que sistema duro, rude, hostil, desumano. 11h23 aqui na Papacaça. Faremos um intervalo, retornaremos já conversando um pouquinho com o professor Antônio Orivaldo acerca da Lei Áurea, né? 136 anos que a mulher passou a caneta e disse: agora tá todo mundo ganhando a carta de alforria, tá todo mundo livre, é assim? Sim. Na prática, né? Mas que na lei, mas que na realidade, na prática, isso não existiu. O negro, ele sempre esteve completamente fora, excluído, extinto da sociedade brasileira. Professor, antes do intervalo, então, vem aqui uma pergunta. Então, na sua visão, na sua opinião, esse racismo que existe hoje no Brasil ainda vem desse tempo e se muda quando? Quando é que a gente vai ter uma luz no fim do túnel? Patrick, esse racismo é uma herança maldita que vem dos primórdios da história do nosso país. Isso só muda, Patrick, quando o ser humano ele se conscientizar, se educar e ver o ser humano como um irmão, como uma pessoa que na realidade tem que ser respeitado e mantido os seus direitos. É um problema cultural e educacional do nosso país. Recentemente um jogador foi hostilizado, né? Acho que foi um jogador, foi aqui num torneio regional aqui na América do Sul. Ele foi hostilizado, o pessoal chama dele de macaco. Vini Júnior. Foi Vinícius Júnior, isso. Quer dizer, não, mas você viu agora recentemente, foi semana passada. Quer dizer, aí o pessoal ainda levando isso em consideração. Quer dizer, é uma confusão. O ser humano para compreender é difícil. Quer dizer, aí fica comparando um outro ser humano a um animal irracional. Que macaco é um animal irracional. O que você está falando foi o Hendrick do Palmeiras aqui na Libertadores, que ele fez um gol, aí imitou aquele personagem King Kong, que é aquele macaco gigante, aí levaram para o lado do racismo, ia dando inclusive briga. O que fez o símbolo nazista? Foi ele, é isso aí. Eu não sei se ele fez, se o Hendrick fez também, eu sei que ele fez um gol, aí imitou o King Kong, aí deu a maior confusão do mundo, ia tendo briga. Esse racismo estrutural, como o próprio professor Antônio falou, tá enraizado não somente em nosso país, né? Você vai desde os Estados Unidos, Europa. A guerra da recessão foi nada mais do que uma guerra por conta dos escravos, que os americanos lá não queriam que os escravos fossem libertados, porque não ia ter quem fizesse a colheita dos seus grãos. Aí houve norte contra sul, e aqui no nosso país, como bem destacou, ainda há esse, e como tu destacaste, Patrick,
esse racismo hoje está mais enraizado, não na pessoa mesmo, não vai ser escravo, mas ainda existe quem prende as pessoas. De vez em quando a gente vê aí, não estavam presos porque estavam trabalhando 12 horas, 14 horas, 15 horas por dia, recebendo só comida. Ô Patrick, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui também ao professor. Professor, eu estava dando uma verificada aqui, dando uma olhada aqui também, e tem também a Lei Eusébio de Queiroz. Essa foi promulgada em 4 de setembro de 1850. Ela que tinha como objetivo justamente a proibição do tráfico negro no Brasil, ou seja, a importação de africanos como escravo. E somente 38 anos após a promulgação dessa lei foi que veio a Lei Áurea. Elas em si têm alguma ligação, professor? Na história, elas têm alguma ligação, a Eusébio de Queiroz com a Lei Áurea? Sim, André, tem sim. Então, digamos assim, a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, na verdade, marcou o começo do fim da abolição no nosso país. Existiram várias leis. A primeira foi em 1831, a Lei Feijó, 1850, Lei Eusébio de Queiroz, 1871, a Lei do Sexagenário, 1885, a Lei do Ventre Livre. Assim, André, foram leis que diziam que o fim da escravidão no Brasil estava próxima. Perfeitamente. A cabeça do professor tá aprumada. Pois é, porque para você que tá em casa nos ouvindo, pra você ter ideia, ele não tá com um pedaço de papo. O que tem perto dele ali é um copo d'água. Somente pra ele molhar as cordas vocais e... Professor, agora só fala um pouquinho sobre você. Essa sua habilidade de decorar datas, tá? Começou quando? A gente falando aqui, rapidamente, desfilando números como se estivesse pagando pinga no balcão de bodega. Quer dizer, essa habilidade toda veio de onde, professor? Patrick, a minha vida é assim, Patrick. Ou eu estou em casa, lendo, conversando na sociedade com os meus amigos, eu estou na sala de aula, que eu tenho uma função professoral, ou então estou no campo, na agricultura. Agricultor também. Onde Deus me infarta a vida, e eu vivo no Afã e também na Granel. Então, Patrick, a gente vai, digamos assim, policiando a nossa mente. Eu converso com uma pessoa, eu vou refletir, meu Deus, foi o que aquela pessoa falou, e vai, digamos, se concentrando e vai fazendo um volume ideológico em nossa mente. É só treinamento. Muito bem. Olha, bom dia, Patrick. E o professor Antônio sempre vai ao ar, vai aí à Rádio Papacassi e torna esse quadro do programa muito valoroso. Sou fã dele. Aqui é Edmário, direto de São Paulo. Olha aí. Edmário, meu amigo, tudo bom? Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. O intervalo, retornaremos já. Continue aí, não saia daí, permaneça aí. Música, notícia, entretenimento. Papacassa FM. De segunda a sexta, estou com vocês aqui na sua Papacassa, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Anuncie no rádio. O rádio está junto ao consumidor na hora da compra. O consumidor passa 17% mais tempo ouvindo rádio que outros meios de comunicação. O rádio é o único veículo que atinge o consumidor em qualquer lugar. O rádio está presente em 99% das residências. Quando você não anuncia, sua marca desaparece e o seu concorrente sai na frente. Apareça, anuncie aqui. Ligue para o nosso departamento comercial 3771-1262 e no endereço eletrônico atendimento papacassa@gmail.com. Quer economizar de verdade e ainda dividir no cartão em 4 vezes? Então corre já para o Barra Nova Atacadão em Saloá. Todos os dias são preços baixos em sua ampla variedade de produtos. Não importa o que você procura, nós temos desde os itens básicos até os produtos mais especiais, sempre com a garantia do melhor preço da região. Faça suas compras no atacado ou no varejo com tranquilidade e economia no Barra Nova Atacadão, Praça São Vicente, Centro Saloá, telefone 98115-4756. Vem pra cá economizar, vem! Essa gente não esquece toda a estabilidade. Tem na BCnet a qualidade que a gente merece. Quando eu falei BCnet, você quis.
Agora tu navega muito mais feliz. A VCNet não te deixa na mão, não. Venha fina, venha pra cá, mais qualidade. VCNet Telecom. Telefone WhatsApp 82 30 36 9600. 102,9. A rádio que tem a sua cara. Papacassa FM. A rádio que tem a sua cara. Papacassa FM. Patrick Oliveira. De volta aqui pela Papacaça, nesta manhã de segunda-feira, dia 13 de maio, que é dia exatamente da abolição da escravidão aqui no Brasil. E hoje, conversando conosco, o professor Antônio Erivaldo. Ô, professor, a escravidão não é uma exclusividade aqui só do Brasil. Outros países também passaram por essa situação e ainda passam, não é, professor? Positivo, Patrick. A escravidão foi assim um processo que atingiu todas as civilizações planetárias na história da civilização humana, né? Não foi só, digamos assim, especificamente voltado ao Brasil, não. Uhum. André Neto, pode ficar à vontade, André. Buscando aqui algumas coisas aqui, Patrick Oliveira, já eu retorno aqui novamente com outra pergunta. Pronto. Ô, professor, e aqui do Brasil, quais os nomes que o senhor pode citar, que o senhor lembra, de abolicionistas aqui do Brasil? O pernambucano Joaquim Nabuco foi um grande defensor da escravidão. Antônio Bento, lá no Rio de Janeiro, André Rebouças, Luiz Gama, todos foram, Castro Alves, Rui Barbosa, foram pessoas proeminentes que empunhararam essa bandeira da escravidão e conseguiram, digamos assim, realizar esse grande feito em atingir a abolição da escravidão no Brasil, Patrick. O professor, deixa eu te perguntar o seguinte, eu estava vendo aqui agora, e por que a princesa Isabel, né, pelo que eu estava acompanhando aqui, por que a princesa Isabel ela foi expulsa, foi obrigada a sair do Brasil? Aí é outro processo histórico, né? É a proclamação da República. Então, André, a monarquia não estava bem. O imperador Pedro II, ele só tinha uma preocupação de desenvolver, de trabalhar a favor da elite escravocrata, né? A aristocracia rural. E quando um governante, André, ele deixa, ele não se incomoda com a saúde, com a educação, com a economia, com o comércio, ele fica frágil. Então o Pedro II, ele perdeu a sustentação política. A elite política de São Paulo era um sonho atingir o poder. Aí quando viram esses fracassos governamentais, aí resolveram dar um golpe de misericórdia e instalar um novo sistema político no Brasil, tá bem? Mas na realidade aí é a proclamação da República, não é verdade? Onde o Brasil ocorreu um ano após, né? Pelo que eu pude perceber, um ano após essa questão da assinatura foi justamente. Então a escravidão, a Guerra do Paraguai, foram a questão também com a Igreja Católica, foram problemas que ajudaram, que contribuíram para que o Brasil houvesse um sistema novo de mudança dentro da sua política. Perfeitamente, Patrick. Tem aqui participações, o pessoal marcando presença, professor. Tem aqui um áudio
Cadê aqui? Deixa eu só atualizar. Vamos lá, vamos conferir. Opa. Bom dia, Patrick Oliveira, aqui é o Elton Araújo da rua Monteiro Lobato. Gostaria de dizer que tenho muito orgulho do professor Antônio, né? Ele que também já foi meu professor de histórias. É uma pessoa excelente, é um ser humano de ouro. Um abraço. Olha aí, professor, um ex-aluno, hein? Um ex-aluno. Muito obrigado, meu aluno. Eu tenho certeza absoluta que em cada aluno que passou pelos meus ensinamentos tem uma partícula da minha pessoa e também dos meus ensinamentos. O meu muito obrigado. Professor, por que o Brasil foi o último país da América, das Américas a abolir a escravidão? Muito bem, André. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Por quê? Porque eram os aristocratas, a elite, a nata governando esse país, que se sustentavam assim uma economia agromercantil exportadora que fazia, digamos assim, da escravidão o sustentáculo maior de suas forças produtivas. Se o imperador Dom Pedro I, à época, ele tivesse abolido a escravidão, com certeza ele também não governava o país. Mas estamos falando aqui sobre a Lei Áurea, né? É verdade. Tem aqui participações, o pessoal participando. Um bocado de aluno, viu, professor? Vários alunos aqui. Uma outra, Patrick, bom dia. Tive o prazer de ser aluno do professor Antônio. Ele é muito inteligente. Parabéns aí pela. Cadê aqui? Parabéns aqui pelo programa. Ok, pronto. Mais um, não colocou o nome, mas é mais uma pessoa que está parabenizando e foi um aluno seu também, hein? Que coisa boa, muito obrigado pela participação. O professor, hoje ainda existe escravidão? Sim, existe, André. A escravidão contemporânea, na verdade, os camponeses, eles ficam trabalhando no trabalho em fazendas e são completamente tolhidos à sua liberdade, né? Eles são fustigados, eles são menosprezados, eles passam por violência. É muito comum, André, em estados de baixa concentração humana, né? E também de baixa concentração de recursos econômicos. Ainda existe essa escravidão contemporânea. É muito visível em nossa sociedade, não é verdade? Porque todas as vezes quando a gente não consegue transpor nossas dificuldades, nós nos tornamos escravos de um sistema. Isso existe muito na nossa sociedade. Ô professor, dentro disso, o senhor então concorda com a cota para concurso público, a cota racial para concurso público, para ingresso em uma faculdade, o senhor nesse caso é favorável devido a esse histórico que já existe, é por isso ou não concorda? Ô Patrick, eu acho assim que o Estado brasileiro ele deveria estabelecer uma educação de qualidade para que todos pudessem, digamos assim, participar, galgar os postos dentro da administração e crescer e ascender socialmente. Mas na realidade é uma maneira assim de integrar essas pessoas, os negros, os afrodescendentes, os mulatos, à sociedade brasileira. Eu concordo. Ô professor, concordando nesse caso, tem aquele incentivo, não diria incentivo, mas aquele auxílio para os índios, né? Se fosse criado para os negros, seria interessante, ou o senhor não vai por essa seara? O senhor acha que não é por aí o caminho? Ô Patrick, digamos assim, a sociedade desfavorecida na nossa sociedade já tem esses bolsas, né, esses auxílios governamentais que os ajudam na sobrevivência da vida. Eu sou favorável, Patrick, porque se a gente for fazer uma analogia em relação ao nosso país, quem sempre foi beneficiado em nosso país sempre foi a elite dominante, a elite assim política, a elite ideológica. Então é uma forma assim de manter o ser humano dentro de padrões civilizados, de manter o Brasil dentro de padrões que mantém o ser humano vivendo com uma certa dignidade.
Ô professor, e por que a lei recebeu o nome de Lei Áurea? A Lei Áurea, Padre, porque foi uma lei mais importante, talvez, na história desse país, né? Que pôs fim à situação da escravidão em nosso país. Muito bem. 11h41. Eu vou aqui então a mais um intervalo. Retornaremos então direto aqui até às 11h com perguntas e também participações da população de André. Para finalizar aqui, Patrick, esse horário, esse bloco aqui pra gente entrar no comercial, vou deixar a pergunta aqui para o professor. Na década de 1860, além do Brasil, quais os últimos países da América que ainda também utilizavam de mão de obra escravizada? Todos os países, André, eles utilizavam Argentina, Uruguai, Paraguai, todos eles usavam mão de obra escravizada dos negros africanos. Para se ter uma ideia, Patrick, foram mais de 40 mil negros que vieram para as Américas, né? Então, no Brasil, foi o segundo país no mundo a ter um maior número de negros, só perdendo para a Nigéria. Olha, a Nahima Amaral está aqui participando do nosso programa. Ela diz: bom dia, a entrevista está mais para uma aula inaugural pelo domínio absoluto do tema que o professor Antônio Erivaldo, uma das inteligências mais brilhantes dessa terra de Papacaça. Nahima Amaral, parabenizando, professor. Nahima, bom dia, muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Eu tenho, Nahima, um profundo consideração e respeito à sua pessoa e a toda a sua família, tá bem? A família Amaral é um marco de uma família direita, de bem, que nos deixa feliz, que nos deixa felizes a presença da família Amaral na nossa cidade. Que beleza, um abraço para Nahima Amaral participando, acompanhando também aqui o nosso programa. Eu vou aqui ao intervalo rapidinho, retornaremos já com o professor Antônio. Continue aí. A Farmagê entende que o amor de mãe é o remédio mais eficiente para curar todas as dores. Sabemos que ela daria o mundo se pudesse, mas apenas o seu amor já é suficiente para transbordar o coração de muita felicidade. Feliz Dia das Mães. Uma mensagem da farmácia Farmagê, na Praça Dom Pedro II, no centro de Bom Conselho. Vou te encher com muitos beijinhos. Só com você, meu mundo é mais lindo. Com Bonança Supermercados, você tem oferta todos os dias. Tem carnes, frutas e verduras, peixe e muito mais. Passe agora no Bonança e aproveite todas as delícias da nossa padaria, açougue, hortifruti, beer cave e produtos no varejo e atacado. Tudo isso com entrega e uma grande variedade de produtos. Vá agora mesmo no Bonança e garanta as melhores ofertas para sair de carrinho cheio. Precisou é só pedir. O Bonança tá bem aqui. Rádio Papacaça. Patrick Oliveira. Beleza, de volta aqui com o professor Antônio Erivaldo, falando sobre histórias, né? Sobre a história do Brasil, mais precisamente a abolição da escravatura, né? Da escravidão, que aconteceu no dia 13 de maio de 1888. Ali, 88, é isso? Isso, é a verdadeira enciclopédia viva, Patrick Oliveira. Pois não, André. Professor Antônio, deixa eu lhe perguntar o seguinte, professor, quando essa lei áurea, ela foi assinada 13 de maio de 1888, ela pôs fim imediatamente, aniquilou de uma vez ali a escravidão? Sim. Ela acabou imediatamente. Então o negro ficou, André, sem ter nenhum projeto, ficou sem ter, digamos assim, nenhuma garantia por parte do governo. Eles ficaram perambulando pelas ruas, mendicando, na verdade, sofrendo, e muitos voltaram a senzala para ser reescravizados novamente. De espontânea vontade, né? De espontânea vontade, só para receber, digamos assim, o alimento básico para a manutenção de suas vidas. E até porque também isso aí pode ser observado também como uma tática maldosa por parte do governo na época. Não era de interesse do governo nenhuma política pública para eles, acredito
acredito eu, até porque eles se utilizavam dessa mão de obra escrava, né, professor? Perfeitamente. Era a base de sustentação da monarquia, André. Se de fato eles tivessem cedido às pressões, eles perdiam poder. Então a escravidão também foi um movimento assim, que foi pressionado pelos países europeus, porque a escravidão ela se contrapunha contra o princípio da Revolução Industrial, contra o liberalismo. Então se tornou um sistema obsoleto e só admitido no Brasil colônia, no Brasil imperial, né? Mas que na realidade tem esses fundamentos. Um ponto interessante, viu, Patrick? Ou seja, existiu a lei foi assinada. A partir de agora a escravidão está abolida, foi aniquilada, não existe mais escravidão, pronto, beleza. Mas aí o negro ficou desamparado, sem uma casa para morar, sem um teto para se abrigar, digamos assim, sem um prato de comida, migalhas que os patrões davam para comer, sem nada, ficou à mercê do tempo, igual Deus criou batata, jogado para lá. Aí tiveram que voltar, acabou voltando, tiveram que voltar agora de livre e espontânea, sem serem obrigados, de livre e espontânea para poder ter o que comer. Para ter o que comer e onde morar. Ô professor, aí com base nisso aí que o André tá falando, o caminho para a abolição foi muito longo, quer dizer, quanto tempo teve de trabalho, de agonia para poder chegar até 13 de maio de 1888? Olha, Patrick, foi um caminho longo. Onde o sistema escravocrata ele ajudou a fundamentar o capitalismo industrial. Esse mesmo capitalismo industrial ele contribuiu na formação de ideias para a abolição da escravidão, não é verdade? Então os países industrializados eles batiam muito nessa tecla para que o Brasil aniquilasse com a escravidão no Brasil, pois era um sistema ruim, um sistema rude, um sistema que não se adequava mais às necessidades internacionais. Então, Patrick, foi um caminho muito longo, muitas leis, muitos debates, mas que na realidade no Brasil não dava em absolutamente nada, né? Só chegou ao término mesmo quando de fato os grupos sociais dominantes que formavam a ala liberal, eles viram que esse sistema estava completamente obsoleto. O professor, quem naquela época de peso, pessoas de peso defendiam o fim da escravidão? Tinha alguém de renomada, alguma pessoa renomada que defendia o fim da escravidão naquela época? Sim, o nosso pernambucano, como eu já falei, Joaquim Nabuco, né? É muito interessante. Na época, qual era a posição dele? Qual era a função dele? Ele agia em quê? Ele era um político, né, renomado na sociedade pernambucana. Os pais dele tinham engenhos. Ele via aquela situação, aquele flagelo, né? Ele se contrapôs, na verdade. A Igreja Católica também teve um período que ela foi favorável à escravidão, não é verdade? Então, Patrick, digamos assim, Rui Barbosa também, ele contribuiu, a sociedade, né? Em si, eles foram se conscientizando através dos movimentos abolicionistas e aí, na realidade, o Brasil não teve mais condições de se sustentar com a escravidão, com o trabalho escravo, com o trabalho escravagista. Todos esses, dentre os quais citados aí, o pernambucano, eles estavam assim comovidos com a situação, assim, não estavam de acordo os negros passarem por aquela situação e resolveram entrar de vez para acabar com isso aí, ou tinha algo por trás? O algo por trás que tinha eram as pressões internacionais, na verdade. Foi tão assim um sistema que a Inglaterra, através da lei Bill-Aberdeman, ele conseguiu, digamos assim, a frota de navios britânicos interditar o Oceano Atlântico para impedir que os navios que saíssem da África não chegassem ao Brasil, né? Se fossem pegos, eles iriam para a Inglaterra para serem julgados e processados. Então, Patrick, isso foi em 1845, né? Que a Inglaterra tomou essa posição. Então, muitos e muitos processos foram fundamentais para que o Brasil, muito tardiamente, chegasse a essa definição.
O Josenildo Batista está participando, ele diz um abraço para o professor. Essa está sendo uma das raras oportunidades de conhecimento transmitida pelo amigo professor. Pronto, tá aqui o Josenildo Batista, está aqui parabenizando. Givanildo, muito obrigado, um abraço, fica com Deus. Quem está parabenizando também aqui, mandando um abraço também ao professor Antônio, viu, Patrick Oliveira, é o Sargento Klinger. Sargento Klinger colocou por aqui, parabéns ao professor, tenho a honra de conhecê-lo. Forte abraço aí. Pronto, mandando um abraço para o senhor Sargento Klinger. Klinger, bom dia, muito obrigado, Klinger. Você é uma pessoa maravilhosa em nossa sociedade. Eu tenho aqui um áudio, deixa eu conferir. Bom dia, quem fala é Israel do Logrador. Eu me sinto muito orgulhoso. O professor Tonhão foi um bom professor em Logradores. Ele é excelente. Aprendi muitas coisas com ele. Ele é top. Israel, muito obrigado, Israel. Muito obrigado, tá bem? Você estude para que possa ser uma pessoa realizada na vida. Torço por você. Uma outra participação aqui. Opa, cadê aqui? Opa, foi bem rapidinho. Então tem aí? Tem, Patrick. Eu tenho aqui a informação do IPEA, é que a cada 10 pessoas assassinadas no Brasil, 8 são negras. É o que diagnostica a derradeira edição do Atlas da Violência, uma publicação anual do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Ou seja, isso nos mostra que a escravidão ela foi abolida, mas que a violência ainda contra o negro ainda continua de uma forma muito forte, né, professor? É muito visível, André, em nossa sociedade. Os negros, se a gente for fazer uma analogia social, a gente vai ver que nos poderes que constituem a República, a participação são poucos. Os presídios, a grande maioria daquela sociedade presidiária são compostos por negros, os assassinatos, né, por negros, os baixos salários. Então, é o que eu falei, né? O negro, na nossa sociedade, ele continua sofrendo muito, porque na realidade nós não possamos vislumbrar a integração do negro de igual em relação ao branco. Ele sempre continua sendo uma pessoa, os seus direitos são completamente tirados e negados em plena sociedade do século XXI. Fazendo jus aqui, viu, Patrick, as informações do professor, inclusive, no sistema penitenciário a desigualdade sempre imperou e cada dia a deterioração é vista a olhos nus. Em 2022 havia 442.033 negros presos no Brasil, o equivalente a 68,2% do total de encarcerados, o maior percentual registrado a partir do princípio da série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2005. Olha, tem aqui participação, eu sou Joseilda, Joseilda, é isso mesmo, que programa enriquecedor. Antônio Ucrânio, você é nota 10, 1 hora é pouco. Sugiro que tenha um programa desse nível, pelo menos uma vez por semana. Um abraço, olha aí, tá vendo, professor? Josenilda, minha querida, muito obrigado, tá bem, pelos seus elogios. Serve assim de inspiração para que a gente possa sempre fazer um trabalho bom com a humanidade. Porque ser professor, Patrick, é a gente fazer o bem à humanidade, querer o bem da humanidade. É isso que a gente, que somos professores, procuramos fazer em sala de aula. Tem gente aqui participando. Patrick, bom dia, parabéns ao professor Antônio. Eu tenho uma pergunta, queria saber do professor o que foi que causou a abolição dos escravos aqui no Brasil. Qual foi a causa? A causa, meu amigo, foi, digamos assim, um sistema que se tornou-se completamente ultrapassado, não é verdade? Ele não mais corresponde à atualidade. Por quê? Porque o mundo ocidental mudou, o mundo ocidental passou por transformações, não fazia mais sentido, digamos assim, o Brasil manter com a sua escravidão, porque era um sistema caro, um sistema improdutivo, um sistema que na realidade tinha que ser extinto. Então, a escravidão não mais correspondia aos interesses e padrões nacionais e muito menos internacionais. Tinha que existir mudança, tinha que existir um princípio fundamental, uma lógica voltada para o trabalho. Então, os imigrantes europeus se encarregaram de fazer essa tarefa,
de modernizar, de dinamizar o trabalho no Brasil. Aqui tem uma outra. Bom dia, Patrick. Bom dia, André. Bom dia, o nobre professor. Qual foi o principal motivo do fim da escravidão no Brasil? Se é que tem um motivo principal, professor, queria escutar a sua opinião. Bom dia, eu sou sua admiradora, é a Flávia. Flávia, bom dia, tudo bom? Olha, Flávia, o principal motivo, assim, na minha opinião, que causou essa mudança foi um movimento que se tornou ultrapassado. Ele não mais, assim, passou a representar as necessidades tanto da elite escravocrata, agroexportadora, como também, digamos assim, se tornou um sistema rude, um sistema ruim, e o mundo precisava de mudanças. André, deixa eu perguntar o seguinte, professor. Tem aqui a seguinte frase aqui do artigo da Lei Áurea. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Abre aspas, fecha aspas. Esta é a frase que consta no primeiro artigo da Lei Áurea de 13 de maio de 1888, data que simboliza o dia da abolição da escravatura. Mas afinal, é ou não uma data a se comemorar, celebrar? Eu creio que sim, André, eu creio que sim, porque na realidade esse sistema ele tem que ser extinto, já que houve tanto sofrimento, tanta lágrima, tantas mortes, chegou ao fim, a gente tem que comemorar esse fim, mas que na realidade o Brasil comemorou esse fim muito tardiamente, né? Muito tardiamente. Foi, digamos assim, um país que sofreu muito, tanto socialmente, intelectualmente, e também não repercutia bem esse sistema em nível internacional. Então, eu acho que a gente deve comemorar. Agora eu estava olhando um artigo aqui, a professora Matilde Ribeiro, de uma universidade, daqui a pouquinho eu trago aqui o nome da universidade, ela foi feliz, ela colocou ali, a abolição não aboliu, não foi um projeto incluso, diz a professora Matilde Ribeiro, sobre a falta de garantia de direitos aos libertos. Realmente faz sentido, porque em que sentido? Em que ponto? Porque no dia 13, os escravos, no dia 12, os escravos estavam sendo trazidos ao Brasil. No dia 13, eles estavam sendo libertos. No dia 14, estavam sem teto, sem ter pra onde ir, foi justamente o que a gente destacou, sem teto, sem comida, sem garantia nenhuma. Ou seja, foi uma abolição, foi uma liberdade disfarçada, onde na realidade não trazia nenhuma segurança ao direito daqueles libertos, daquelas pessoas que haviam sido libertadas, professor. André, de fato, mas pelo fato de chegar ao término, digamos assim, foi muito importante para o Brasil. Porém, não correspondeu às expectativas, onde o negro passou, digamos assim, a viver uma vida completamente desagradável. Mas pelo fato de ter chegado ao fim, para mim foi importante. Porém, que deveria ter mais um projeto social para que o negro pudesse ser introduzido na sociedade brasileira, o que nunca existiu, né? Ainda hoje, assim, é muito visível, é muito notório, como você mesmo já relatou, o sofrimento, as desigualdades que essa classe, que essa representatividade assume em nosso país. Mais uma participação aqui, um áudio. Professor, bom dia. Aqui é Toninho da Muguba, professor. Parabéns pro senhor, viu? Parabéns. Tchau e um abraço, viu? Fica com Deus. Deus lhe abençoe. Ô, Tonho, muito obrigado, Tonho. Fica com Deus também. O Félix Sá também participa. Parabéns ao professor Antônio por essa manhã muito proveitosa. Tudo de bom, professor Antônio. Professor Antônio Erivaldo, é sempre uma satisfação e causa sempre motivos de elogios assim por parte da nossa equipe, por parte dos ouvintes. É sempre bom tê-lo aqui em nosso programa. Quero estar contigo em outras oportunidades conversando sobre outros assuntos. O professor, o que o André falou aqui, ele não traz nenhuma caneta, traz os óculos escuros ali e nada mais. Professor, parabéns pela memória, parabéns pelo conhecimento e obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Patrick, gostaria de agradecer esse espaço que me é concedido e agradecer de coração
a todos os ouvintes da Rádio Papacaça que estiveram conosco. Então, Patrick, eu estou à disposição da Rádio Papacaça, que Deus ilumine os seus profissionais, que essa empresa, Patrick, tão importante na sociedade bronconcelhense, continue sempre divulgando, sempre incentivando a cultura em nossa cidade. O meu muito obrigado e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Sem sombra de dúvidas, Patrick, uma aula de conhecimento gigantesca hoje abordada aqui na nossa programação, e eu pedi sua licença para parabenizar o professor Antônio, né, por essa belíssima aula de hoje, e também parabenizar pelo conhecimento fantástico, como eu citei e repito, uma verdadeira enciclopédia ambulante, Patrick Oliveira. Tá vendo, professor? Obrigado, André Neto, Alves França, toda a equipe. Amanhã a gente se encontra às 7 da matina no Jornal Completo, 8 horas no nosso show da manhã. Saúde, sorte, sucesso, paz para todos, muita luz e até amanhã. Tchau. ZYR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacaça FM, Bom Conselho, Pernambuco. A rádio que tem a sua cara. Rádio que tem a sua cara.